Como você acha que a cultura da sua empresa, da sua organização, do seu negócio está sendo impactada por todas essas transformações que estão acontecendo e todas essas mudanças que acontecem tão rápido? Essa é uma reflexão bem interessante, porque a gente tem dados que estão mostrando, e já com, como eu disse, dados e fatos que mostram um impacto muito grande dessa transformação acelerada que a gente vive nos últimos anos no mundo dos negócios que realmente transforma internamente, de maneira no início invisível, a cultura organizacional. A Deloitte pesquisou mais de 9.000 lideranças em 89 países diferentes, uma pesquisa bem abrangente, e essa pesquisa foi colocada em parceria com a Oxford Economics. Então, além da abrangência, ela tem todo um peso aqui de pesquisa, séria que a Deloitte construiu junto com a Oxford, tá bom? E o relatório, ele chama, caso você queira dar uma pesquisada, um relatório em inglês chamado From Tensions to Tipping Points: Choosing the Human Advantage. Ele trouxe um conceito que está circulando agora nos últimos meses de 2026, agora por abril, e maio principalmente, que é sobre cultural debt, né, ou basicamente o débito cultural que algumas organizações estão construindo enquanto elas colocam ou promovem a transformação organizacional, a transformação digital, projetos e modelos que transformam o seu negócio de maneira acelerada. Obviamente, o questionamento aqui não é sobre a transformação em si, que deve acontecer, é necessária para que o negócio continue fazendo sentido para o presente e para o futuro, mas o ponto de discussão é quanto dessas transformações atropelam umas às outras e colocam aquele senso de que aquele sentimento na empresa de que algo está sempre mudando. O negócio ele tá de um jeito hoje, amanhã pode ter uma reorganização estrutural na companhia, a estratégia daqui a 6 meses pode ser outra, o foco para o resto do ano pode ser outro. E muita gente, talvez você ouvindo agora esse vídeo, você tá me questionando: "Tá, mas espera aí, isso não tem a ver com também um pouco com a questão da agilidade, com agilidade organizacional, de business agility, né, de ter agilidade no negócio. Bom, o problema é quando você confunde agilidade organizacional com uma mudança sem estratégia. Agilidade organizacional está muito mais focado em você tem um foco, você sabe onde você quer chegar, você tem muito claramente na tua direção qual é o caminho a ser percorrido para chegar a um ponto, sair do ponto A para ir ao ponto B. E aí você tem, com essa definição estratégica, você tem processos de transformação que precisam ocorrer. Transformação, como eu citei, digital, porque você precisa transformar o seu negócio de uma maneira mais conectada com o mundo digital e tecnológico que a gente vive e faz negócios hoje em dia. Talvez você tenha uma transformação no seu modelo financeiro, talvez você tenha uma transformação no seu modelo de gestão de pessoas. Essas transformações vão contribuir para que você saia do ponto A e chegue no ponto B. A grande preocupação ou o grande questionamento é: você precisa, como eu disse, ter capacidade e agilidade para que uma mudança no mercado, uma mudança, uma oportunidade ou uma ameaça permitam que o seu negócio se movimente, se adapte, mas não saia do caminho saindo ainda do ponto A até o ponto B. Talvez o ponto B agora, por conta de alguma mudança, ele está um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas ainda assim o ponto B tem uma visão muito clara de qual é esse ponto que você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar até lá. Quando você só muda porque você está olhando para o que está acontecendo e você quer dar alguma resposta, você se torna reativo. E esse ponto B, esse ponto de chegada, ele começa a balançar demais e fica muito difícil de saber onde você está hoje e como você vai chegar, porque talvez você nem saiba aonde a organização está caminhando, tá bem? Toda essa pesquisa que foi construída, ela mostrou que um terço dos trabalhadores, pesquisados em mais de 89 países, vivenciou 15 mudanças organizacionais significativas no último ano. 15 mudanças organizacionais. A gente está falando de reestruturação organizacional, de mudança de gerência, de mudança de estrutura, talvez mudança de cargos. Isso é muita coisa, muita coisa. E apenas 27% das pessoas pesquisadas em cargos de liderança, gerentes, líderes, dizem que as organizações estão gerenciando mudança
com eficiência. Isso é muito perigoso. 27% dos líderes dizem que as organizações não que apenas 27% estão gerenciando bem. Você tem pessoas que passaram por 15 mudanças organizacionais em um ano. Você faz a conta e você percebe o quão caótico essa situação ela pode ser. Ainda olhando para os dados, porque um deles que mais para reflexão é que 56% dos líderes dessas empresas projetam inteligência artificial apenas para resultados de negócio. E 40% projeto para resultados humanos e negócios ao mesmo tempo. O que que essa frase ela coloca aqui? Muitas empresas estão trazendo transformações muito fortes por conta de inteligência artificial, então até mesmo layoffs e reestruturações grandes que levam a demissões, e o foco principal é dar uma resposta de curto prazo por negócio. Mostrar para o mercado que está utilizando a tecnologia, reduzir o custo, aumentar o investimento naquela tecnologia, enfim, coisas do tipo. Mas pouquíssimas empresas estão colocando junto com a estratégia qual é o seu modelo de construção, né, ou de preparação humana que a organização está olhando, está tendo e olhando para o futuro. Isso é muito relevante, porque quem constrói cultura não são as máquinas, não são os processos, quem constrói cultura são as pessoas que fazem parte da empresa. E se as pessoas estão o tempo todo assustadas por causa de alguma mudança ocorrendo, ou da mudança que pode ocorrer, ou porque elas não sentem confiança de que a empresa vai se manter estável por alguns meses que seja, isso cria um ambiente muito difícil de se relacionar, de colaborar, porque você está sempre numa posição de defensiva. Isso que estão dizendo, como eu disse, são os dados, a pesquisa mostra isso muito claramente, porque não é a inteligência artificial que cria esse débito cultural, mas uma transformação mal planejada, uma mudança que não foi bem estruturada, ou até mesmo uma má condução, uma má gestão de uma resposta para o mercado. Agilidade organizacional nada tem a ver com ser reativo e mudar sua estratégia, o seu modelo, a sua estrutura para cada coisa que está acontecendo no mercado. Se você fizer isso, quanto mais as mudanças aceleram, mais o seu negócio se transforma, reagindo ao mercado, reagindo ao que está acontecendo ao seu redor, e mais você perde a sua visão, o seu foco e até mesmo que torna o seu negócio único. E por consequência, a sua cultura organizacional sofre e as pessoas trabalhando com você não se sentem mais com aquele brilho no olho para continuar dedicando aquela energia que ela sempre dedicava para o seu negócio. E aí acaba sendo uma relação mais simplista de contrato de trabalho com pessoas que vendem as suas horas e entregam essas horas para o seu negócio. Essa reflexão que eu quero fazer, principalmente convidando você em uma posição de liderança a olhar como a sua organização vem gerenciando, essas mudanças. Gestão de mudança é algo muito sério, uma disciplina séria. Existem técnicas que você pode entender como uma mudança pode ser melhor administrada em um negócio, tá bem? E mais um ponto que eu queria trazer ainda em relação à cultura organizacional, essa é uma reflexão para quem está construindo a sua carreira, está iniciando talvez a sua carreira agora, a cultura organizacional do local que você trabalha, ela impacta muito o modelo de profissional que você se torna. Infelizmente ou felizmente, as empresas que você passa, né, elas vão moldar o tipo de profissional que você é. Você trabalha em um ambiente que é mais tradicional e mais hierárquico, você vai se tornar uma pessoa mais voltada à hierarquia, a respeitar como as hierarquias funcionam. E aí você muda para uma empresa que é mais flat, um modelo mais de startup, mais direcional no horizontal e não vertical, e você não consegue fluir tão bem na comunicação, mesmo que você ache o modelo melhor, porque você construiu os últimos anos, as últimas experiências em um modelo que era diferente. É óbvio que você se adapta, é óbvio que você aprende, mas existe um desafio muito grande aqui e um cuidado de qual cultura que eu estou internalizando para mim como o jeito certo ou normal de trabalhar. Pensa sobre isso.